E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para vocês. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa live de hoje, sem mais delongas, resolvendo a prova de 2013. Diz assim, ó. Homem com 26 anos de idade procura atendimento na unidade básica de saúde por apresentar há 3 dias febre alta, mialgia, astenia e náuseas. O paciente não relata comorbidades e nega o uso de qualquer medicação. O paciente nega viagens recentes, contato com vetores ou com água potencialmente contaminada. O calendário vacinal está em dia. Exame físico, temperatura axilar de 38, estado geral bom, acianótico, anictérico normocorado, pressão arterial sentado e deitado de 100 por 80, frequência cardíaca de 106, peso de 70. Apresenta exantema com padrão maculopapular, associado a prurido cutâneo generalizado, sem comprometimento da região palmar. A prova do laço apresenta resultado negativo e a região em que reside o paciente teve epidemia de dengue no ano anterior. Aí fica fácil, né? O cara tem o exantema, tem características como, olha, há 3 dias, febre alta, mialgia, astenia e náuseas. Para dar o diagnóstico de dengue, o cara só precisa ter a febre e mais 2 coisinhas, você já disse que é dengue. Se o cara tiver mialgia, dor retroorbitária, ou então tiver dor de barriga e dor no olho, já foi. O cara já disse que é dengue. Qualquer coisa pode ser dengue, você faz a prova do laço. Mesmo a prova do laço sendo negativa, com o exantema, a gente pensa em dengue, né? Posso pensar em dengue. O paciente tem febre, tem a pressão arterial tá normal, um pouquinho taquicárdico, peso de 70 quilos, e deu a prova do laço negativa. Ele fala aqui, a região em que reside o paciente teve epidemia de dengue no ano anterior. A gente sabe que nos anos passados, né, lá 2013, 2014, a gente tinha a dengue muito forte, né, como epidemia no nosso país, e por isso essas questões de dengue aparecem muito nos anos anteriores. Vamos ver aí. Qual é a conduta mais adequada para esse paciente que possivelmente tem dengue e que não apresenta prova do laço positiva e não tem nenhum sinal de gravidade? Lembra que para poder dar o tratamento, a gente tem que classificar o paciente que tem dengue em um dos 4 grupos. Grupo A, B, C ou D. O D é aquele que está em UTI, que ele vai para UTI, porque ele tem hipotensão arterial. O C é aquele que tem sinais de alarme. O B é o que tem a prova do laço positivo e o A é o que não tem nada, meu amigo. Tá de boa, não tem sinal de alarme, não tem prova do laço positiva, não tem nada. Esse homem aqui, né? Ele não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum problema, é jovem e tem prova do laço negativa. A gente vai classificar ele como A. E o grupo A, o que a gente fala? Vamos ver. Solicitar coleta de sangue para realização de hemograma, para sorologia, isolamento viral e movimento do atendimento. Isso aqui a gente não faz. Faz sorologia geralmente para grávida, pacientes mais graves, imunocomprometidos, mas que a gente até, para grávidas, a gente faz a sorologia não só para dengue, mas para chikungunya e para zika também junto. Mas aqui, para paciente normal, não precisa fazer sorologia não, tá errado. Letra tá errado. E outra coisa, com 3 dias não dá para fazer sorologia, né? A gente tem que pedir um antígeno NS1 e não a sorologia. Não é verdade? É 3 dias, né? Paciente há 3 dias, exatamente. Então, 3 dias não vai ter sorologia positiva para dengue, não, se for a primeira vez. Letra B. Mantendo na observação na unidade de saúde para repetir a prova do laço após 6 horas. Não existe essa conduta, né? Repetir a prova do laço não é conduta. Então, letra B está errada. Letra C. Encaminhá-lo para internação por um período mínimo de 48 horas. A gente não vai internar o paciente porque ele está de boa, né? Não, ele é grupo A. Grupo A não precisa internar, não. É casa. Orientar a realização de tratamento de regime ambulatorial com reavaliação clínica diária na unidade de saúde, hidratação oral de 2 litros de líquido, ele tem 70 quilos.
Então não vão ser 2 litros, né? Baseado no peso, não são 2 litros. Mais ou menos vai dar de 5 a 6 litros, né? Por dia. 1/3 de solução salina e 2/3 restantes a gente faz com líquidos caseiros normais, né? Notifica o caso e sintomáticos e repouso. Resposta letra E. Fácil, né? Pelas outras a gente vê que a mais correta, que a única correta é a letra E. Geralmente é isso daí. Depende do peso do paciente. 4 a 6 litros de água é o que a gente vai dar para esse paciente, né? Questão 2, mas depende do peso, né? Questão 2. Homem de 49 anos de idade apresenta há 1 ano e meio quadro recorrente de monoartrite durante cada episódio cerca de 3 a 5 dias. Inicialmente foi acometido o joelho esquerdo, posteriormente o direito, em seguida o tornozelo direito, e há 3 semanas houve recorrência do quadro no joelho esquerdo. Parece até febre reumática, né? Artrite migratória. Refere alívio dos sintomas com o uso de diclofenaco, que toma por conta própria. Notou que o intervalo entre os episódios, que inicialmente era de até 6 meses, é agora mais reduzido, sendo o intervalo entre os últimos episódios de apenas 1 mês. Só que a febre reumática dá mais em pacientes jovens, né? Mais jovens aí. 49 anos não é uma faixa de idade que a gente pensaria em febre reumática. Mas, de qualquer forma, a artrite migratória pode ser febre reumática, né? Vamos ver o que é isso aqui. Apresenta na consulta após 2 dias de início da última crise. O joelho esquerdo tem sinais flogísticos, calor, rubor, aumento do volume, limitação para flexão, o que causa dificuldade na deambulação. Relatou um episódio febril ontem, teve febre. O paciente é hipertenso, é diabético há 10 anos e uso de hidroclorotiazida 25 mg por dia. Ó, isso aqui é importante. Por quê? Tem outro tipo de artrite que é causado por uso de tiazídicos, né? Que é a artrite gotosa. A gota, ela aumenta o ácido úrico, né? Pacientes homens, ali depois dos 45 anos, e geralmente por causa de aumento do peso, né? Então, e os tiazídicos vai aumentar ainda mais. Glibenclamida 10 mg. Tabagista, fator de risco. Etilista, fator de risco também. O diagnóstico do paciente e a conduta inicial a ser adotada, respectivamente, são: gota não tofácea, pode ser. Artrite séptica, não, porque a artrite séptica é uma infecção por estáfilo, né? Numa só ali, ou então por algum outro agente, mas numa só articulação. Então, eu vou excluir a artrite séptica. Osteoartrite também vou excluir. Osteoartrite não tem artrite migratória, nem tampouco artrite séptica, né? É uma monoartrite. Então, só poderia ser gota. Ok. Agora vamos ver as duas alternativas, né? Letra A ou letra C? Diz assim, ó. Letra A, realizar artrocentese? Não precisa realizar artrocentese, né? No caso de gota, não preciso. Então, letra A está errado. Só podia ser letra C. Não realizar artrocentese e manter o uso de anti-inflamatório não hormonal. Resposta letra C. Não é isso? Outra coisa. Existe o tratamento da gota aguda, né? A crise gotosa, e o tratamento da gota crônica, né? Então, a gente tem que saber isso daí. Tudo. Resposta letra C. 2. Letra C. Fácil, meu amiguinho. Fácil de ver. 3. Mulher com 72 anos de idade vem fazendo tratamento e acompanhamento por anemia ferropriva no posto de saúde há cerca de 1 ano e meio. Ó. 72 anos com anemia ferropriva, eu tenho que pensar já de cara, quando eu leio um negócio desse, em câncer, né? Câncer coloretal. Olha, perdeu 5 quilos, está se sentindo mais fraca e apresentou vários episódios de diarreia. Por quê? Depois de 50 anos, anemia é câncer. Eu vou pensar em câncer. Lógico, pode ser hemorroida? Pode, mais difícil, né? Uma hemorroida para causar um sangue, que o paciente venha ter anemia. Pacientes jovens, o que é que eu vou pensar um paciente que tem anemia? Mulheres geralmente por perdas, né? Perdas sanguíneas. E crianças por desnutrição. E aqui seria a terceira faixa etária que eu pensaria, que teria assim mais acima dos 50 anos, por causa de câncer coloretal, né? Então, vamos ver aí. O diagnóstico mais provável e a investigação adequada são, respectivamente, câncer de cólon, colite ulcerativa, colite ulcerativa. Pensaria não nessa faixa etária, né? Câncer de reto também, não. Diverticulite colônica, para causar anemia, não seria o que a gente pensaria, nem angiodesplasia, né? Nada disso. Mas câncer de colo, fazer uma colonoscopia. Resposta letra A. É a epidemiologia que a gente pensa logo de cara, né? Resposta letra A. Fácil. Você vê que o Revalida, eu vou falar de novo, o Revalida,
ele mostra o mais provável dentro de cada caso. Não são simplesmente os casos mais prováveis, mas o mais provável dentro de cada caso. Como assim, Rafael? De vez em quando no Reválida aparece um câncer que é raro, mas dentro dos cânceres, ele é o mais provável, entendeu aí? Dentro daqueles cânceres de determinada faixa etária, ele é o mais provável, mas ele é raro. A gente sabe, a gota é provável, a neoplasia, câncer coloretal é provável. Então são coisas que aparecem no dia a dia que são mais prováveis. Por isso que a gente tem que estar ligado nesses casos de maior probabilidade. Vamos ver aqui, ó. Homem com 35 anos de idade, obeso, com hérnia de hiato. Deixa eu aumentar aqui de novo. Vamos lá, de novo. 4. Homem, 35 anos, obeso, com hérnia de hiato. É acompanhado clinicamente há cerca de 10 anos. Olha, ele tem hérnia de hiato. Hérnia de hiato geralmente vai causar um refluxo, né? Doença do refluxo gastroesofágico. É uma patologia basicamente única, né? Paciente que tem esofagite, doença do refluxo, hérnia de hiato, é um bolo só que faz parte do mesmo quadro clínico, né? É acompanhado clinicamente há cerca de 10 anos. A gente estuda isso tudo junto. Sua última endoscopia de controle mostrou esofagite com esôfago de Barré, em uma extensão de cerca de 5 centímetros. Foram colhidas biópsias cujo resultado foi metaplasia de Barré. A conduta indicada para o segmento desse paciente é indicação imediata de cirurgia anti-refluxo. Rapaz, um paciente jovem. Foi aí, né? Cirurgia anti-refluxo de primeira opção? Não, né? Lógico que não. É muito agressivo. Agora, se o paciente tivesse se fosse outro contexto, a gente poderia até pensar, né? Um paciente que tem refratário, até refratário ao tratamento, não é muito bom fazer uma cirurgia anti-refluxo. Mas outro paciente a gente poderia pensar. Indicação imediata de esofagectomia parcial. Tá vendo que é muito agressivo pra gente pensar logo nisso aí, né? Orientações higiênico-dietéticas e uso de antiácidos orais também não seria o principal para o tratamento, né? Isso aqui é mais uma coisa que a pessoa faz em casa, sem ir para o médico, né? Agora, uso de inibidores de bomba de prótons por 3 meses é o que a gente faz, né? A gente manda o paciente utilizar os inibidores de bomba de prótons, que são os mais efetivos. Erradicação de Helicobacter pylori não é indicado porque ele não deu positivo. Fez biópsia e não deu positivo. Outra coisa, a amoxicilina está na dosagem errada, né? Certo? Então, até a dosagem da medicação está errada. Então, de qualquer forma, não seria certo, nem a letra E não poderia ser certa. Então, a melhor resposta é a letra D, né? Uso de omeprazol, pantoprazol ou algum prazol aí da vida. Letra D. A gente vai orientar sobre medidas higiênico-dietéticas também, tá certo. Mas antiácidos não são o tratamento de primeira indicação nesse caso. E sim, omeprazol, pantoprazol, algum inibidor de bomba de prótons, né? Por exemplo, a ranitidina não é usada mais, né? Tanto por causa da infecção, como é? Teve um lote que foi comprometido, né? Estava gerando uma alteração, produção de algumas substâncias com a ingesta da medicação que eram nocivas, mas além disso, não são medicações de primeira linha para utilizar no caso da metaplasia de Barré e da hérnia de hiato, com a doença do refluxo gastroesofágico, né? Então, sim, inibidores da bomba de prótons. Resposta letra D. O que mais? 5. Mulher com 28 anos de idade foi internada por apresentar quadro de confusão mental progressiva e rebaixamento do nível de consciência. Os familiares informam que ela apresenta perda progressiva de peso, aproximadamente 10 quilos, além de episódios febris, 38,5 graus. Vamos ver aqui. Confusão mental progressiva e rebaixamento do nível de consciência. Ela tem perda de peso e tem episódios febris nos últimos 3 meses. Tem 3 meses febre e teve perda de peso. Nega a ocorrência de tosse ou diarreia. Relata o uso de drogas endovenosas há pelo menos 5 anos. Usa drogas endovenosas. Paciente aí, né? Além do consumo excessivo de álcool e cigarros. Há 1 semana iniciou o quadro de confusão mental e há 2 dias evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, apresentando-se torporosa no momento da internação. Foi iniciada empiricamente ceftriaxona. Os exames iniciais demonstram leucócitos. Então pensaram numa meningite, né? Leucócitos 3.600, com 70% de neutrófilos.
20% de linfócitos, 10% eosinófilos. Anemia hipocrômica microcítica com anisocitose. Plaquetas normais, VHS de 102 na primeira hora. Ureia creatinina, transaminases, eletrólitos normais. Tomografia computadorizada de crânio foi normal. Após a realização dos exames e 48 horas de antibioterapia, a paciente apresentou-se sem melhora do quadro clínico. Foi então realizada uma punção lombar diagnóstica evidenciando, agora vamos ver, o aumento dos leucócitos, né? E 70% de linfócitos. Então já não é bactéria. Bactéria não é. Níveis elevados de proteína e baixos níveis de glicose. Agora, onde é que vai? Se aumenta os linfócitos, tem a proteína aumentada e tem redução da glicose, só pode ser tuberculose, né? Meningite tuberculosa. Se fosse meningite bacteriana, como seria? Aumento dos polimorfos nucleares, redução da glicose e aumento da proteína. Se fosse viral, aumento dos linfócitos e não tem redução de proteína, de glicose, né? Não tem redução de glicose, porque vírus não vai comer glicose. Agora, tuberculose e as bactérias comuns, micobactérias e bactérias, vão comer a glicose. Então, isso aqui é uma meningite tuberculosa. É por isso que a paciente estava perdendo peso e faz sentido, né? Apesar de não haver a tosse, pode ser alguma tuberculose de outra forma, ganglional ou alguma outra coisa, paciente usuária de drogas, né? Então, teve uma meningite por tuberculose, né? Resposta letra C. 5, letra C. Fácil. Demés. 6. Você vê que ele falou um monte de coisa para poder chegar no líquor, né? 6. Menina com 12 anos de idade tem diagnóstico de asma desde os 3 anos de idade. Sem acompanhamento adequado há 6 meses. Comparece à unidade básica de saúde por apresentar nas últimas 4 semanas dificuldade para realizar atividades físicas com necessidade de uso de medicação 3 ou mais vezes por semana. Olha, já não está controlada, né? Já está mal controlada. Despertares noturnos devido à tosse, mal controlada. Ao exame físico, apresenta sibilos inspiratórios ao esforço. A classificação e tratamento para o controle clínico desse quadro são, olha, vários episódios, mais de 3 durante a semana. Despertares noturnos, isso aí é asma mal controlada, né? Então vamos ver aqui, ó. Asma moderada, asma persistente e leve. Parcialmente controlada, não. Mal controlada. Induzida por exercício, também não. Asma mal controlada só pode ser a letra E. Resposta letra E. Deve ser iniciado broncodilatador de ação curta e corticoide inalatório. Menores do que 12 anos, a gente pode usar o salbutamol, até maiores também. Lembra que maiores de 12 anos a gente usa o formoterol associado à budesonide hoje em dia, né? Então, resposta letra E só poderia ser essa resposta. As outras não podem ser. Fácil, meu amiguinho. O mais importante, que é na resolução das questões, é o seguinte, né? Muitas vezes, as pessoas elas tendem a memorizar as coisas. Eu não gosto muito de memorizar. Eu memorizo o mínimo possível, vou dizer para vocês. Sabe por quê? Porque na vida real, tudo está escrito na parede, né? Ou então nos aplicativos. Vocês já perceberam isso? Na vida real, tudo está ou na parede ou nos aplicativos. Você memoriza pela prática. Então, se você é reumatologista, você sabe bem o tratamento da artrite reumatoide, o tratamento da febre reumática, de outras patologias reumáticas. Porque é a sua área de atuação. Se você é pediatra, você já sabe muito mais sobre as questões das medicações que se usam nas crianças. Se você é clínico geral, você já sabe aquelas outras medicações. E tem médico que não sabe nenhuma medicação, porque medicação não é o que ele vai usar predominantemente no tratamento dele. A maioria das coisas estão escritas nas paredes ou então nos aplicativos. Você tem acesso a essa informação. O Revalida, ele não quer, observando as provas, que você memorize muita coisa, mas sim que você faça as questões com a lógica. Muitas vezes eu vejo vocês muito presos a protocolos, né? E se importando com a última atualização. Olha, porque atualizou, né? Mas muitas vezes até o cara que fez a prova do Revalida, nem ele sabe dessa atualização. Eu mostrei agora na prova de 2020 várias coisas que foram colocadas como resposta na prova prática que estavam desatualizadas. Então, muitas vezes, nem quem faz a prova sabe das atualizações. Porque a divulgação das atualizações é feita de forma muito desorganizada. Então, por isso, dificilmente a prova vai estar muito atualizada. Então, um conselho. As coisas que são atualizadas em 2021 possivelmente não vão entrar na prova. Então,
não tem aperreio para atualizar as coisas. A gente vai vendo as atualizações e vamos atualizando paulatinamente. Então, o que você tem que saber, por exemplo, eu respondi uma questão de asma agora, que só poderia ser aquela resposta. Eu não fiquei discutindo, mas o tratamento... Não, a gente está fazendo uma questão antiga e eu tenho que entender a lógica de como é feito o tratamento. Eu tenho que saber que são divididos em grupos, mas basicamente menores de 12 anos é um grupo mais homogêneo, onde se usa salbutamol, maiores de 12 anos a gente já usa mais o formoterol, associado a budesonide. Então, eu entendo basicamente como é feito o tratamento e eu não preciso saber necessariamente cada detalhe das coisas. Então, eu sei de forma mais superficial as coisas que eu preciso saber. E sim, o que eu preciso saber, aí eu tenho que memorizar, não tem jeito, né? O que eu preciso memorizar, eu preciso memorizar. Mas, na maioria das vezes, nós respondemos as questões com conceitos importantes, básicos e pela lógica, né? Vendo o que não poderia ser a resposta. Porque lembre que quem faz questão de marca X, ele quer confundir você, certo? Então, doses, por exemplo, não são coisas que são perguntadas. Na maioria das vezes, doses, nem na prova prática elas entram. Se você falar, por exemplo, antibiótico, tratamento antibiótico, e dizer quais antibióticos você vai utilizar, mas na maioria das vezes você não precisa dizer as doses. A não ser que, por exemplo, no tratamento da tuberculose, que é importante sim você memorizar as doses. Aí, nesse caso, aí eu falo para você, até a quantidade de comprimidos. Então, maiores de 70 anos, 5 comprimidos. Que nem o cara lá que fez a prova, ele sabia desse detalhe, né? Mas como a gente atualiza tudo em tempo real, a gente fala sempre para vocês das atualizações. Então, já recebo atualização e a gente vai comentando, vai falando, né, para vocês sobre esses pontos. Mas o mais importante nas provas não são as atualizações. Não são as atualizações o mais importante. Tanto é que eles evitam colocar temas que são atualizados recentemente. Eles não colocam. Por exemplo, hanseníase não foi um tema que foi abordado na prova passada. Por quê? Porque foi atualizado. Então eles evitam colocar porque aí pode ter recursos. Covid foi abordado de um jeito muito superficial na prova passada. Já nessa prova não, já tem mais fundamentação para você falar sobre as coisas. Então, as coisas que podem ser perguntadas são coisas mais legais aí, que são simples de serem perguntadas, né? Então, sempre se ligar nisso daí, certo? Aí também, outra coisa que é importante, não fiquem memorizando protocolos e mais protocolos. Entender o tratamento é mais importante, do jeito que a gente está fazendo, né? Então, se eu sei o tratamento da asma, eu não preciso ficar memorizando protocolo. Se eu sei o tratamento, por exemplo, da herpes genital, eu não preciso saber protocolos atuais, né? Então, se liga que as coisas são simples, né? A gente não tem que ficar se prendendo a coisas específicas. O que o avaliador da prova quer saber é se você entende. Se você entende o necessário que você precisa saber. Porque a maioria das coisas está escrito nas paredes ou está nos aplicativos, não é verdade? Então, não precisa de aperreio. Essa é a lógica que você tem que ter quando você vai pensar na prova. E não fique se prendendo a detalhes. Fique mais sabendo o que você precisa saber. É fazendo as questões que a gente tem essa medida do que saber e do que não saber, né? Então vamos lá. Aqui é um exemplo de uma questão desse tipo. Vamos lá. Mulher com 19 anos de idade, primigesta, com gestação de 22 semanas, procura serviço de pronto atendimento obstétrico por apresentar lesões ulceradas, rasas e dolorosas em vulva, iniciados há um dia, acompanhada de febre não aferida e mal-estar geral. Relata que o quadro se iniciou há 3 dias, precedido por sensação de queimação no local. Nega qualquer lesão semelhante anterior. Não se observam alterações em gânglios inguinais. A hipótese diagnóstica e a conduta corretas para a paciente são, respectivamente, letra A, cancro mole, herpes genital, donovanose, sífilis primária, condiloma plano. Então, por exemplo, nas DSTs, não é de agora, né? Me mandaram um protocolo das DSTs agora de 2021, mas esse protocolo já é feito, já desde que de 2018 já tinha esse protocolo. Então, o Ministério da Saúde, quando ele vai fazer o tratamento na unidade básica, muitas vezes ele não se preocupa tanto com o diagnóstico, mas ele trata as patologias, as úlceras genitais, de forma mais abrangente. Então, trata 2 ou 3 ao mesmo tempo ali, porque pode ser qualquer uma delas, ele não se preocupa em diferenciar, mas sim em tratar. Mas, na prática, na prova, o avaliador, o cara que cria a prova, ele não faz desse jeito. Ele não faz baseado no protocolo de atendimento, muitas vezes. Ele faz a patologia isolada. Porque não é assim que aparece no protocolo, por exemplo. Até questões mais atuais
que já existiu o protocolo, mesmo assim o avaliador ele quer que você diagnostique a patologia isolada. Então ele dá os dados para que você possa fazer o diagnóstico da patologia. Por exemplo, ele tem aqui, ó, lesões ulceradas. Não é uma úlcera única para você pensar em sífilis, né? Ele fala de lesões, várias lesões ulceradas e superficiais, rasas e dolorosas. A sífilis, ela é indolor, né? Bordes sobrelevados, fundo limpo, não é verdade? E aqui não, várias. Então isso aí é o quê? Isso aí é herpes. Não tem segredo. Várias úlcerazinhas superficiais, herpes, né? Como é a donovanose? Donovanose é uma úlcera crônica, que aí você trata para várias coisas e não melhora, né? Geralmente, a alteração inguinal, essas outras úlceras, elas causam, né? As outras úlceras todas, elas causam já aparecimento de gânglios, né? A sífilis pode aparecer, mas já é mais raro que apareça. Condiloma plano também não. Então, o que aparece mais é a sífilis e a herpes. O que aparece mais é a sífilis e herpes. De úlceras, são essas duas. Então, você vai ver as questões, ou é sífilis, ou é herpes, ou é sífilis, ou é herpes. E agora, os corrimentos, não. Os corrimentos aparecem todos. Cândida, vaginose, tricomonas, a cervicites. Você vê que na cervicite ele não diferencia se é Neisseria, gonorreia ou clamídia, né? Não diferencia. Ele coloca como uma coisa só, porque assim é feito o tratamento. Então, aqui no caso, é herpes genital, né? Resposta, herpes genital. Fácil. Sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma conversa fiada. É só direto no ponto. Questão aqui, que não aparece constantemente, mas vamos falar sobre ela. 8. Criança com 3 anos de idade, nascida a termo, não acompanhada regularmente na puericultura, foi levada pela mãe para uma consulta na unidade básica de saúde após sofrer fratura de antebraço direito há 2 meses. Ok? Então, fratura de antebraço direito há 2 meses. Apresentam alterações ósseas. Após a avaliação médica, foi observado baixa estatura para a idade, escoliose, olha, não é normal, desproporção da relação segmento superior e inferior. Essas características não são normais em uma criança. Alterações ósseas, baixa estatura, escoliose, desproporção em relação ao segmento superior e inferior. Hipotonia muscular, hérnia umbilical pequena. O que isso aqui mostra? Mostra um quadro de alterações musculares e esqueléticas, e ele mostra essa placa aqui pra gente. Olha, veja que eu tenho alargamento da zona de crescimento do osso. Você tá vendo aí? E essas epífises também estão com a parte mais distal alargada, né? A proximal e distal. Que a gente chama em taça, né? As epífises estão em taça. Então, você tem aí um alargamento dessas epífises, né? Então, isso é característico de uma patologia, né? Alterações ósseas, alargamento das epífises, é característico de uma patologia, que é o raquitismo, né? Raquitismo e alargamento das epífises. Geralmente, no raquitismo, a gente tem pacientes que têm deformidades ósseas bem grandes, né? Deixa eu mostrar para aqui, eu estava vendo uma imagem aqui, eu quero mostrar para vocês, ó. Deixa eu mostrar essa imagem aqui para vocês, desse caso clínico aqui, ó. Olha, você tem olha esse paciente com raquitismo, tá vendo? Olha as deformidades ósseas como são. Então, se você vê um paciente desse, você já pensa em raquitismo de cara. Você não. Na questão é mais difícil de você enxergar. Mas veja aí, ó. Tá vendo? Como você tem um paciente com alterações muito gritantes, né? Do raquitismo. Tá vendo aí? Então, esse é o paciente com raquitismo. Não é um paciente qualquer. É um paciente fácil de visualizar essas alterações, né? Mas, de qualquer forma, raquitismo, aqui nessa alternativa letra A, então, né? Certo? Letra E, alternativa letra E, raquitismo e alargamento das epífises. Essa é a alteração que nós encontramos aqui nesse paciente. 8, letra E, face demer. Questão batida, né? Atestado de óbito. Você já percebeu, já fizemos várias dessas daí, né? De atestado de óbito. Então, vamos ver mais uma aqui, ó. Mulher de 81 anos de idade, fumante há 60 anos, deu entrada no hospital geral com um quadro de dispneia intensa, que evoluiu para óbito 2 dias após a internação. Na admissão, fez-se o diagnóstico de embolia pulmonar e trombose venosa profunda em membro inferior direito. Certo? Então ela teve, ó, embolia pulmonar, trombose venosa profunda em membro inferior direito. Ok. E aí teve óbito.
Agora ele quer que você organize isso na sequência. Outra coisa que é importante é fumante a 60 anos, né? Fumante a 60 anos. Primeiro vamos começar pelo cigarro. O tabagismo, onde é que a gente vai colocar? A gente vai colocar ele na cascata de morte iminente ou como causa que ajudou a apresentar a trombose? Ele causou a trombose ou ele ajudou na formação? Então, o tabagismo ele entra na parte 2, né? Na parte 2, como fator predisponente, mas não como causa base de morte. Então, o tabagismo vai entrar na parte 2. Então, parte 2 sem preenchimento está errado. A parte 2 com embolia pulmonar está errado. Letra A e letra B não pode ser. E letra D, parte 2 com embolia pulmonar também está errado. O que é a parte 2 é o tabagismo. Então, pode ser a letra C e a letra D. Agora, vamos ver a sequência certa. Certo, tabagismo. A trombose venosa profunda gerou a embolia pulmonar ou a trombose venosa profunda gerou a dispneia intensa? Então, a resposta é a letra C, né? Trombose venosa profunda gera a embolia pulmonar. O tabagismo auxilia, gera a trombose venosa profunda por causa da trombose mesmo, tá? Alteração, e vai gerar a embolia pulmonar, porque esse trombo ele vai se desprender, vai gerar um êmbolo que vai para o pulmão. Certo? Resposta letra C. Veja que é muito simples, muito fácil. Eu vou dizer de novo, ó, as lives aqui não têm por objetivo fazer com que você aprenda os temas. Esse não é nosso objetivo. O nosso objetivo são dois. Fazer com que você identifique quais temas vocês têm mais dificuldade para que você possa estudar os temas. Não é meu objetivo aqui que você aprenda nenhum tema. O objetivo é que você olhe e diga, eita, esse tema eu estou fraco. Vou estudar mais. Esse é o objetivo. Se você tem alguma dúvida em relação a algum tema, o que você tem que fazer é estudar mais esse tema. Porque a partir nessa dúvida, você consegue perceber que você tem outras dúvidas. E quando você lê sobre o tema e fazer mais questões sobre o tema, você vai descobrir outras dúvidas. Então, meu objetivo não é que você receba o tema pronto. Não. Essas lives é para que você identifique. A gente faz lives de temas. Aqui não é esse o objetivo. Aqui é para que você veja qual tema você tem dificuldade e vai estudar esse tema. Essa é a função da questão. A outra coisa é fazer com que você treine, né? Treine os temas, que é de forma geral. Então, a gente está treinando os temas. Então, se você está em alguma questão, você ficou com alguma dúvida, o que eu aconselho você a fazer é ir no tema e estudar sobre o tema. Porque aí você vai saber que temas você tem maior dificuldade, certo? Se você não consegue fazer essas questões, tá com dúvida, então você tem que voltar no tema e aprender e saber por que é que você tem dúvida nesse tema. O que é que está faltando você aprender sobre esse tema? E você não vai encontrar só a dúvida que você tem. Você vai responder várias outras dúvidas a partir dessa dúvida inicial. Por isso, qual é a dúvida que você tem? Volte no tema, estude, meu amigo, estude. 10. Mulher com 57 anos de idade deu entrada na emergência apresentando há um dia 5 episódios de evacuações com sangue vermelho vivo e em grande quantidade. Na admissão, apresenta pressão arterial de 70/50. Olha, tem algum sangramento, né? Sangramento ali, hemorragia digestiva baixa, que causou uma hipotensão na paciente. Frequência cardíaca taquicárdica, na bem taquicárdica, sudorese profunda, intensa, profusa e intensa, palidez cutânea mucosa. O exame do abdômen é normal, o exame proctológico está hemorragias grau 2, foi administrado O2 nasal, hidratação com 2 litros de ringelactato e acesso venoso periférico. E a paciente encontra-se estável hemodinamicamente. Aí eu pergunto para você, essas hemorroidas grau 2, elas são a fonte do sangramento? Será que essas hemorroidas que estão causando esse sangramento, né, são essas daí? O que quer dizer as hemorroidas grau 2? Elas são aquelas que saem pelo ânus, né, que a gente consegue visualizar na evacuação, mas que elas conseguem ser retraídas novamente. Isso são hemorroidas grau 2. Mas elas não são a fonte. Ele colocou aqui, nesse caso, como para lhe confundir. Mas não é essa a fonte da hemorragia, né? Então, tem uma hemorragia que causa uma hipotensão, certo? Então, não são fonte de hemorragia, que causam essa hipotensão, que gerou a necessidade de acesso venoso periférico e administração de ringelactato 2 litros. Ok. Depois que ele está estável hemodinamicamente, após as 6 horas da admissão, com base nesse quadro clínico descrito,
Entre as opções abaixo, a próxima conduta que nós vamos ter nesse paciente qual é? Letra A, angiografia e possível embolização para o diagnóstico e terapêutica. Vasopressina endovenosa para diminuir o sangramento. Enema opaco, tomografia com contraste ou colonoscopia após preparo intestinal. Primeiro nós temos que visualizar a fonte do sangramento. Por isso nós vamos fazer uma colonoscopia. Agora, com a colonoscopia eu não consigo encontrar a área sangrante, sangramento é massivo, né? Eu consigo, tá tudo sangrando, aí eu posso fazer outra coisa. Mas por enquanto, a nossa primeira conduta, a próxima conduta seria fazer a colonoscopia com preparo intestinal. Resposta letra E. Fácil. Demé, meu amiguinho. Muito fácil. Muito tranquilo. Sem problema nenhum. Quero mais. Vamos lá. Durante uma reunião de capacitação em saúde escolar para agentes comunitários de saúde, das equipes de saúde da família, de um município de médio porte, foi fornecida uma série de informações de procedimentos relativos à avaliação da acuidade visual de crianças e adolescentes. Os agentes comunitários de saúde devem saber que... Então, olha, isso daqui é uma capacitação em saúde escolar para os agentes comunitários de saúde. Ou seja, as atuações que eles vão ter vai ser no âmbito escolar. Certo? Em relação à avaliação da acuidade visual. Ou seja, não é na UBS, é na escola. Procedimentos que são feitos na escola que vão ser da capacitação dos agentes comunitários de saúde. Ok, beleza. Como é que é feito isso daí? Na escola, outros profissionais fazem o rastreamento de patologias visuais através da tabela de Snellen, daquela tabelinha lá de acuidade visual que coloca para que as crianças elas digam aí as letrinhas para ver se elas têm alguma alteração. Se apresentam alterações, essas crianças são encaminhadas para a UBS para que sejam avaliadas e se tiver necessidade, né, vai ser encaminhado para o oftalmologista, havendo a necessidade. Ok, vamos ver as alternativas. Existem sinais e sintomas de alerta que podem caracterizar distúrbio de acuidade visual em crianças e adolescentes, como crianças com comportamento agitado, dificuldade de socialização e déficit de aprendizagem. Veja, comportamento agitado, dificuldade de socialização não seriam umas características principais em relação à alteração da acuidade visual. Déficit de aprendizagem pode até ser, porque a criança pode não estar enxergando e tal, mas o comportamento agitado e dificuldade de socialização não seriam, vamos dizer assim, os sinais principais para serem avaliados e que seriam passados nessa capacitação, né? Então, caso o rastreamento da tabela pela tabela de Snellen seja positivo, a criança deverá ser encaminhada para a equipe de saúde da família, que avaliará clinicamente antes de encaminhá-la para o especialista. É isso aí. Resposta letra B. Fácil. É exatamente o que está dizendo. Eles avaliam, através dessa tabela, para ver a acuidade visual da criança. Se der positiva a alteração, manda para a UBS, que vai ser avaliado, aí clinicamente por um médico, e aí, se houver necessidade, encaminha para o especialista. Essa é a resposta. Letra B. Fácil. Existem fatores de risco para problemas de saúde ocular em crianças, como baixo peso ou tamanho para a idade, tabagismo durante a gestação e falta de suplementação de ferro no primeiro ano de vida. Então, errado, né? O teste de triagem da acuidade visual utiliza a tabela de Snellen e pode ser realizado em crianças a partir dos 7 anos. Não. Né? A partir dos 7 anos, não. Crianças com sinais ou sintomas de desconforto, como esfregar os olhos, piscar muito e ou apresentar conjuntivas vermelhas, não devem ser submetidos? Não, isso aí são sinais. Aí sim, né? Veja a diferença da letra A. Esses sim são sinais que podem mostrar alguma alteração visual. Então, essas sim devem ser submetidas ao teste de acuidade visual. Letra E está errado porque ele diz que não devem ser. E eles devem, né? 11 é a resposta, letra B. E a 12ª, mulher com 23 anos de idade, primigesta, idade gestacional de 30 semanas, vem à 4ª consulta de pré-natal. Não relata nenhuma queixa ao exame clínico, apresenta pressão arterial de 140 por 90, em decúbito lateral esquerdo, pulso de 80, altura uterina 31 centímetros e frequência cardíaca fetal de 140. Traz exame de proteína de 24 horas com valor de 412 miligramas em 24 horas. Veja, mulher grávida que tem hipertensão arterial, tem proteinúria. O que é isso aqui? Pré-eclâmpsia, né? Agora a gente tem que saber se está em iminência de eclâmpsia. Seria
alterações visuais, dor abdominal e aumento dos reflexos. Ou então em síndrome HELP, alteração das transaminasas, alteração das plaquetas, né? Aí se tiver isso daí, a gente vai encaminhar para cada um deles. Vamos ver aqui, ó. Hemograma tem plaquetas normais. Ó, teve anotado as pressões arteriais de 110 por 70, 120 por 70 e 140 por 100. Ok. O diagnóstico correto é... Qual é o diagnóstico desse aumento da pressão arterial já tardio já? É pré-eclâmpsia. Agora, grave ou leve? Tem dor abdominal, proteinúria maciça com 2 fitas, oligúria, aumento do hematócrito. Tem alguma dessas alterações? Não. Não tem nenhuma alteração de gravidade. Nem a pressão arterial é tão alta assim. Então é pré-eclâmpsia leve. É iminência de eclâmpsia? Não. Por quê? Porque a iminência de eclâmpsia teria alterações visuais, aumento dos reflexos, teria aumento do reflexo, alterações visuais e dor abdominal, epigastralgia. Então a resposta, pré-eclâmpsia leve. Resposta letra A, fácil. Demé, meu amiguinho, fácil demé. Se você gostou dessa live, meu amigo, escreva aí, #LiveTop. Se você é o cavernícola, né? Tá estudando, trancado na sua caverna, esperando só o dia da prova para destruir a prova, escreva aí, #Eremita. E nos vemos hoje na nossa terceira live do dia, né? Às 17 horas. Tchauzinho para todos, Papai do Céu abençoe vocês. Até mais.